tem que exaltar as boas ações nesse sentido para conter essa onda de violência que vem alastrando o Brasil afora pelo seguinte: pela primeira vez na história do nosso país, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu autorização para fazer um bloqueio em massa de aparelhos celulares usados por criminosos. Para vocês entenderem melhor o que exatamente está em curso nesse sentido, a gente vai trazer agora para um papo mais do que importante com um delegado que coordenou essa operação, que é o Dr. Everson Contelli, está aqui com a gente ao Vivaço no Morning Show. Doutor, obrigado pela presença aqui. Inclusive, por meio dessa ação, vocês promoveram o bloqueio do e-mail de 132 aparelhos do crime organizado. Já é um baita início, pelo visto sem precedentes nesse sentido, mas a gente imagina que o buraco ainda é muito mais embaixo. Qual é o plano de vocês para a sequência? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Exatamente. Nós desenvolvemos aqui na região de São José do Rio Preto e agora na região da Grande São Paulo, o projeto Cyber Connect, de enfrentamento qualificado a crimes cibernéticos. E esse projeto ele passa por várias fases e agora na fase 3, a fase Defender, nós implementamos um bloqueio em massa de aparelhos celulares. Aquilo que não mais interessa para a investigação, nós deliberamos aqui de forma administrativa, tá? Não foi ordem judicial, de forma administrativa, a partir de uma interpretação e de uma metodologia que foi criado aqui pelo bloqueio em massa dos aparelhos que são utilizados. Para você entender, na prática, o criminoso tem acesso a esses aparelhos, coloca ou não um chip. E aí nós temos um outro problema, André, que é um problema que nós estamos discutindo há algum tempo, já tenho publicações sobre isso, que são os falsos cadastros. Milhares de pessoas de bem do Brasil têm o seu CPF usado para se cadastrar chips de celulares. E esses chips de celulares são utilizados por meio destas linhas, através destas linhas, elas são utilizadas para práticas de todo tipo de crime no país, pela criminalidade organizada, inclusive crimes cibernéticos. Então, a partir desta compreensão e a partir da compreensão de que isso pode se constituir em um comportamento abusivo, é que nós deliberamos de forma experimental, a partir de um raio que nós traçamos aqui e de um período, nós determinamos o bloqueio administrativo de todos os celulares. Boa, delegado. Sem dúvida alguma, iniciativa na direção certa e há de ser exaltado, mas a gente só pode imaginar como esses golpistas, essas facções todas, devem operar com milhares, centenas de milhares de aparelhos e isso se faz necessário um enfrentamento mais estrutural e profundo, mas é um baita passo na direção certa. Vou trazer o nosso David de Tarso, especialista em segurança pública, para trocar uma ideia com você, delegado. Bom, primeiramente, obrigado, doutor Everson. Conheço de longa data, já realizou diversas operações, é um dos poucos delegados que realmente estuda a fundo e se embasa na lei para conseguir combater a criminalidade. E mais uma ação, a primeira realizada no país aí em relação a esse bloqueio em massa, porque a gente sabe que os criminosos, eles trocam o chip do aparelho e o aparelho continua sendo usado, por mais que há o bloqueio por parte dessas linhas. Agora, eu gostaria de saber especificamente sobre essa operação, de que forma que os criminosos agiam para lesar as vítimas, e até teve uma pessoa que teve um prejuízo de mais de 1.500.000 reais. Eu gostaria que o senhor explicasse também isso para a gente. Exatamente, David. Esse projeto, eu chamo de projeto, que acaba sendo uma operação. Esse projeto, ele nasce da expansão desenfreada do crime cibernético no Brasil. Então, a sua pergunta, ela deve ser respondida assim: nós estamos numa crescente de crimes cibernéticos e esses criminosos praticam crimes de todas as naturezas. Então, a partir de um levantamento que a Polícia Civil faz, a inteligência da Polícia Civil faz, e eu tenho acompanhado isso desde quando começou essa progressão, a partir desse levantamento nós verificamos que esses crimes são praticados por centenas de células criminosas. Então, não é uma organização, nós estamos diante de centenas de organizações que, por vezes, se conectam.
E nós percebemos que a investigação não estava se conectando, né? Na academia, eu pesquisei um tema, eu escrevi sobre o tema investigação criminal dialógica. O que é isso, resumindo? Muitas vezes nós temos falta de diálogo no sistema de justiça criminal, enquanto os criminosos estão cada vez mais se conectando. Então, a partir daí surge o projeto CyberConnect, que é um projeto que faz o link, né? Interliga as várias investigações a fim de identificar grupos criminosos. E aí, quando nós vamos para os exemplos, como você bem mencionou, David, então nós temos todo tipo de crime. Por exemplo, esse caso de 1,5 milhão é de uma médica da região de São José do Rio Preto, que acabou recebendo, né, como tantos outros, centenas de outros brasileiros recebem, acabou recebendo um telefonema de uma pessoa utilizando de engenharia social, se passava por gerente de contas. Sim. E ela acabou praticando vulnerabilidades, ou seja, ela acabou, na prática, transferindo ou permitindo que transferisse esse dinheiro de suas contas. É isso, delegado. Olha só para quem não conhece o conceito do e-mail, né? É basicamente a identificação do aparelho móvel a nível internacional. São números únicos, números globais, para identificar esses celulares. E, sem dúvida alguma, a gente fica aqui com um facho de esperança depois de repercutir tanta coisa ruim e saber que a gente também está sofisticando os nossos processos e vocês estão aí na dianteira para também devolver, contra-atacar essa onda de golpismo que está lambendo o Brasil, infelizmente. Jéssica, quer comentar rapidamente? A gente segue adiante? Sim, eu tenho uma pergunta, na verdade, delegado. A minha avó, a Salvina, ela passou pelo mesmo caso que a médica, que é um gerente de banco, liga, passa ali o número, você faz o depósito, às vezes cai nesse golpe, né? O que eu queria entender é como que esses criminosos fazem? Porque eu sempre penso assim, ele depositou o Pix naquele link, naquele celular ali, para aquele DDD lá, que ele está registrado no CPF de outra pessoa. Mas como que ele faz para sacar? Como ele faz para transferir esse dinheiro, ter uma conta registrada nisso? E por que é tão difícil reaver os valores em muitos casos, né? Porque parece como tudo é lastreável, como tudo assim é identificável hoje no Brasil digitalmente. Na minha opinião, que sou leiga nisso, eu imaginava que conseguiriam pegar a pessoa que tinha feito por causa da conta ter ali um CPF. Mas acabou que não foi o que aconteceu. Então, se o senhor puder clarificar para a gente como que eles fazem nesse processo de retirar o dinheiro, eu adoraria. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado pela pergunta. A sua pergunta não é nenhuma coincidência. Por acaso, ontem, durante a divulgação da operação, uma repórter ao vivo também falou: olha, isso quer dizer o quê? Que esses crimes estão acontecendo. Mas para explicar como funciona o mecanismo da investigação, nós trabalhamos em duas frentes. Uma frente é da investigação cibernética, para a identificação de autoria e de materialidade, e uma outra frente que é a investigação cibernética financeira. Eu tenho mencionado diversas vezes que hoje não faz muito sentido um sistema de justiça que não dê a resposta financeira, porque em muitos casos, ou na maioria dos casos, pessoas acabam perdendo todo o seu patrimônio. Então, duas frentes: investigação cibernética para autoria e materialidade, investigação financeira para recuperação de ativos. Na recuperação de ativos, que é uma preocupação da Polícia Civil, nós tivemos um fenômeno que aconteceu no Brasil, em outros locais também, mas no Brasil aconteceu um fenômeno diferente. Em 2020, foi criado um sistema que, aliás, é um sistema extraordinário, que não admite retrocesso, um sistema fantástico, que é chamado de PIX. Só que nós não foi criado ao mesmo tempo mecanismos para um controle imediato. Claro, nós reconhecemos que o Banco Central tem feito um bom trabalho de procurar aprimorar, mas ainda nós carecemos de mecanismos. Por exemplo, desde 2020 eu defendo a possibilidade do sequestro, né? O que é o sequestro? O sequestro é uma medida cautelar dentro do processo penal. Eu defendo
a possibilidade do sequestro per saltum. Por quê? Esse valor que saiu desta conta, ele vai para, obviamente, para uma primeira conta e imediatamente ele tem sido pulverizado. Ou seja, então, se eu não conseguir uma cautelar em questão de segundos e talvez de minutos, talvez a polícia vá ter algum tipo de dificuldade. Então, nós trabalhamos com o bloqueio de contas e com a recuperação de outros bens e valores que são transformados. E para você poder entender efetivamente na prática como que funciona, nós também tivemos uma alteração nos últimos anos, que até 5 anos atrás, mais ou menos, as pessoas compravam contas. Então, a pessoa usava um CPF falso para abrir conta, enfim. O que aconteceu de 5 anos para cá? Eu posso te garantir que 99% dessas contas, elas são reais. Por quê? Porque essas contas acabam sendo, vamos dizer, são terceirizadas, né? Esses criminosos, eles contratam uma outra célula, isso ficou muito evidente em várias investigações, isso fica evidente, existe uma célula destinada à cooptação de correntistas. Tá, e o que esse correntista tem a ver com a fraude? Ele recebe entre 5% a 15% para poder fazer esse dinheiro transitar por suas contas. Esse foi o doutor Everson Contelli, está aí na dianteira dessa baita operação, a gente usando essas táticas de guerrilhas cibernéticas, podemos dizer assim, delegado, e mostrando que também as nossas autoridades, a gente pode contar com elas e também devolver com a mesma intensidade toda essa loucura golpista que a gente está vendo e tentar cortar isso pela raiz o quanto antes. Obrigado demais pela ação de vocês vêm empreendendo e que seja só o começo. Obrigado. Obrigado. Bom dia. É isso, meus amigos, 10 horas e 32 minutos. Para todo mundo que está nos ouvindo, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show, a gente vai partir para um rápido break para vocês, mas já a gente volta com a sua dose matinal de informação e entretenimento. Tamo junto. Palumbo, o que você achou dessa jogada? Você está antenado nessas inovações? A polícia tem muita dificuldade. Por exemplo, se você pede os dados bancários, aí muitas vezes o gerente do banco ou o responsável, só com autorização judicial. Aí esse é o já problema, passou, né? 10 dias, 15 dias, um mês, você acha que a pessoa vai ficar esperando lá, vai fazer uma poupança, se ele está usando um CPF que ele obteve de forma ilegal? Não, ele vai sacar aquele dinheiro rapidamente. A partir do momento que cai o dinheiro na conta, já liga pro integrante da quadrilha e fala assim, saca o dinheiro rápido. Então, essas dificuldades aí que atrapalham muito a polícia. Então, a gente tem até projeto, né? Se a autoridade policial, o delegado de polícia pediu, na verdade seria uma requisição, que seria a ordem, o banco tem que dar imediatamente. Tem que me dar imediatamente esses dados aí para poder, inclusive, sequestrar esse dinheiro, que é essa medida que ele falou, que o doutor falou. Mas parabéns, eu fico feliz aí que a Polícia Civil está investindo. E não é o crime do futuro, não, o crime cibernético, é o crime do presente. O bandido hoje não quer mais, a maioria, não quer mais sair de 38, de pistola para roubar no semáforo, não. Ele está com o celularzinho dentro da cadeia e, ripando no crime. E tem uma outra questão também, né? Foram 132 aparelhos. Eu fiz as contas aqui, avaliando que cada um vale R$2.000, são R$264 mil de prejuízos ao crime organizado. E isso sem contar a incursão desse celular também dentro do sistema prisional. Você está sendo modesto, porque eles usam um aparelho de última geração. Eu estou, assim, balizando por baixo. Fora o custo também para inserção desse aparelho dentro da cadeia. Então, é um duro golpe no crime organizado, sem falar que esse delegado achou uma brecha para que conseguisse agir dentro da lei para bloquear o e-mail, sem autorização judicial. Ou seja, essa burocracia da questão de desbloqueio das contas por ordem judicial, aí já é um outro avanço também que o Palumbo disse que precisa realmente seguir nesse sentido. A gente sempre faz questão aqui de informar e expor essas situações, os maus políticos, os maus cidadãos, os maus policiais, mas nesse caso também se faz mais do que necessário a gente exaltar as boas ações dos bons políticos, bons cidadãos e bons policiais nesse caso. Então, está mais do que de parabéns e a gente tem que torcer, sinceramente, para que isso siga.
Mas olha só, André, Jéssica quer comentar? Fica à vontade. Bem rápido, Pode. mas o que acontece aqui que eu acho mais surreal? Que a resposta dele foi sobre que esse sequestro do valor ali, quando acontece o golpe, ele não é barrado. Então, você liga e fala, olha, eu caí num golpe. Você descobre que a sua mãe, que a sua tia caiu ali num golpe. Você liga, entra em contato com o banco e avisa, ó, caiu num golpe. Ah, é porque a gente não pode fazer nada. É porque a gente... não pode, não quer também. Então, no país da burocracia, para tudo... Isso, com uma denúncia de que existe uma fraude, um roubo, um golpe, nada acontece, então é urgente que a Câmara dos Deputados, que as autoridades, que a população cobre o deputado. Porque, nesse caso, é uma medida que tem que ser tomada. Tem que ter uma lei para isso. Esse tipo de PL, por exemplo, tinha que tramitar em regime de urgência. Muito Outro urgente. que a gente tem também, o geolocalizador no caso da transferência com o Pix. É importantíssimo isso, casos de sequestro. A polícia tem que saber imediatamente onde está aquele aparelho para poder fazer uma operação e tirar essa vítima que está em cativeiro. Mas eles não têm esse interesse. Só para recepcionar toda a nossa galera maravilhosa, diretamente da Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, aqui nosso delegado Palumbo estava com a palavra, já dando números finais à última discussão. A gente esteve aqui com um delegado de crimes cibernéticos fazendo uma baita operação inovadora para realmente dar ali na canela do crime organizado e desses golpistas todos que seguem trazendo essa desgraça dia após dia para todos nós. Então o Morning Show faz isso também, para o pessoal, para nossa audiência querida, se precaver e ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo. A gente segue adiante.